Dicas de relacionamento de Maquiavel. Então, é claro que aqui a gente vai ter uma liberdade, porque Maquiavel não fala exatamente sobre relacionamentos amorosos, ele fala sobre relacionamentos políticos, de dominação, de poder. Maquiavel é muito conhecido também por falar sobre estratégia em âmbito político, âmbitos de guerra, de diplomacia, e é um dos autores mais famosos que nós temos. É uma literatura clássica e muitos já conhecem, né? O Maquiavel é o mais conhecido aí pela sua obra O Príncipe, no qual aconselha líderes sobre como governar efetivamente. Muitas vezes as suas ideias são interpretadas como manipuladoras ou maquiavélicas, e daí vem o termo Maquiavel, né? Maquiavélico, né? De Maquiavel mesmo. Sugerindo que o fim justifica os meios. Então, isso daí é muito importante que a gente leve em consideração que, quanto a relacionamento, naturalmente, os fins talvez não vão sempre justificar os meios, mas a gente pode interpretar algumas lições que o Maquiavel deixa em relação ao âmbito amoroso e de relacionamentos que nós temos. E isso pode ser ampliado, é claro, para outros tipos de relacionamentos no âmbito familiar, de negócios e tudo mais, né? Então vamos lá. Algumas estratégias políticas discutidas por Maquiavel podem ser transferidas para o contexto dos relacionamentos. No entanto, lembre-se que essas devem ser consideradas com cautela e aplicadas de maneira ética e respeitosa. Porque, é claro, né, tem que ser de maneira ética, porque o Maquiavel várias vezes vai falar de uma forma que você precise utilizar meios extremamente manipuladores, meios por vezes violentos, e não é isso que nós queremos hoje, né? Tá, vamos lá. Adapte-se, a primeira dica vai aí, né? Adapte-se às circunstâncias. Assim como um governante, as pessoas precisam ser capazes de se adaptar às circunstâncias que mudam. Isso significa ser capaz de lidar com conflitos, desafios e mudanças no relacionamento. Então, isso daí é um tema muito importante para qualquer relacionamento. As situações, as circunstâncias vão sempre mudar, seja as suas condições, por exemplo, financeiras, elas vão mudar se você piorar a sua condição financeira. Principalmente isso é válido principalmente para o homem, né? A situação financeira do homem piorou. Muitas vezes isso tende a levar... Isso não é nada degradante para a mulher, porque isso daí vem desde a evolução da espécie, que o homem é visto como um provedor, como ele dá a segurança para a mulher. E muitas vezes, quando essa situação muda e ele passa a não conseguir dar isso, muitas vezes a mulher começa a ver uma série de dificuldades, uma série de problemas. Isso daí, em si, é uma circunstância que mudou. E aí o homem tem que se adaptar. Como é que ele vai se adaptar a isso? Ele pode continuar sua busca pelas fontes de renda, melhorar sua fonte de renda de outra forma, mas ele pode também se adaptar de outra forma. Ele pode ir lá e conversar com a mulher, explicar que a coisa mudou, que a situação mudou, que ele não está mais naquela condição que ele tinha naquele momento, mas que ele vai fazer de tudo para mudar, e ele mostrar que ele está empenhado naquilo, que ele não é nenhum vagabundo. Então, são formas de se adaptar. Então, vamos lá para a segunda. Seja realista. Maquiavel acreditava que os líderes
deveriam ver o mundo como ele realmente é e não como gostariam que fosse. Isso também é importante em um relacionamento. Reconheça as falhas e as forças do seu parceiro e não espere que eles sejam perfeitos. Então, naturalmente, ser realista é muito importante para a gente conseguir ver no nosso parceiro, na nossa parceira, seja lá o que for, uma condição mais favorável para o que nós desejamos, seja para a gente não cair numa ilusão, a gente não ver uma mulher, por exemplo, não olhar para um homem e achar que ela tem um homem que é cafajeste, é o galinha, como tu fala aqui no Rio de Janeiro, e aí ela acha que ele se apaixonou por ela e que ele não vai continuar tendo aquele comportamento. E aí ela está se iludindo, porque ela vai acabar chegando em uma situação em que, na verdade, ele vai fazer aquilo, vai continuar reproduzindo aquele comportamento e aí ela vai ter o seu desgosto ali amoroso, e o mesmo vale para o homem. O homem também faz muito isso. Ele pega uma mulher que não é muito comprometida com a monogamia, ele não é realista quanto a isso, ele acha que ele se ilude. Aí entra a questão do conhecimento do outro também, que Maquiavel fala, né? Então ele precisa conhecer o inimigo, e aí no caso não é o inimigo, é a mulher. Mas pode ser o inimigo, né? Dependendo, se você não conhece bem, pode ser que você tenha casado com o inimigo e não saiba, né? E aí o cara vai lá e tem um relacionamento com essa mulher e ele não sabe que ela gostava de ter variedades de parceiros. E aí o que acontece é que ele vai se desiludir em um determinado momento, quando ele descobrir o tanto de chifres que ele tem, né? Então, ser realista é isso. É muito importante. Uma dica aí do Maquiavel. A próxima dica é: seja forte e assertivo. O Maquiavel defendia que os líderes precisam ser fortes e assertivos. Em um relacionamento, isso pode significar ser capaz de estabelecer limites, expressar suas necessidades e defender seus próprios interesses. Bem, forte e assertivo é extremamente necessário, tanto para a mulher quanto para o homem. Porém, claro que para o homem isso é crucial, porque a mulher não vai ver em um homem que não é forte, não é assertivo, ela vai ver um fraco ali. E, mais uma vez, em questões evolucionistas, a mulher não quer um homem fraco, porque ela não quer ter uma prole com um homem fraco, porque senão ela vai ter filhos fracos. Ela não quer ter um relacionamento com um homem fraco, porque senão esse homem também não vai conseguir prover, não vai conseguir... tudo isso isso tem estudos diversos sobre isso, né? Na área da psicologia, na neurociência. Então, ser forte e assertivo é extremamente importante para o homem e para a mulher, e especialmente para o homem. E assertivo, o que é o assertivo? É você conseguir falar exatamente aquilo que você deseja falar. E aí, isso acontece o tempo todo. Na verdade, o homem que não é assertivo, muitas vezes ele não consegue nem mesmo ter um relacionamento, porque ele não consegue chegar na mulher na primeira vez, na vez que ele conhece, né, que a mulher aparece na frente dele, ele não conhece falar com ela, não consegue falar com ela, não consegue falar o que deseja, que ele deseja namorar, que ele deseja ter um relacionamento, ele não consegue fazer nada disso. E isso acaba sendo impeditivo para o início do relacionamento. Então, ser forte e assertivo é extremamente importante, tanto para os líderes, para os políticos, quanto para o relacionamento. Cultive alianças.
Assim como um governante, é importante construir e manter relacionamentos fortes. Isso pode incluir trabalhar para manter o relacionamento saudável, apoiando um ao outro durante tempos difíceis e mantendo uma comunicação aberta e honesta. Bem, cultivar a aliança aí pode ser tanto a aliança com sua mulher, como pode ser aliança com a família da sua mulher. Porque se você conseguir fazer as suas alianças, e para mulheres isso também vale, você conseguir... As pessoas falam muito mal, né, da sogra e tudo, mas se você conseguir ter uma sogra que gosta de você, você tem um aliado. E aí você, em várias situações, isso pode te beneficiar. Essa é uma dica aí do Maquiavel, que é interessante a gente perceber. Reputação. Para Maquiavel, a reputação de um príncipe era crucial. No contexto de um relacionamento, manter uma boa reputação significa agir de maneira respeitosa e amorosa, honrando compromissos e sendo confiável. Bem, honrar compromissos é crucial para ter a reputação. Então, se você quer que a mulher confie em você, você tem que honrar seus compromissos. Se você fala com ela e que você ama ela, mas você está, na verdade, conversando com um monte de mulheres aí, marcando encontros, saindo, é natural que você vai ter a sua reputação, vai sofrer um dano quando a mulher descobrir, que em um determinado momento ela vai descobrir. Né? Isso aí acaba acontecendo. O mesmo vale para os políticos, né? A gente vê o tempo todo os políticos mentindo o tempo todo, né? Eles fazem uma campanha e depois não cumprem nada daquilo, fazem totalmente diferente. Aí na próxima eleição a pessoa perde um monte de voto e não entende por quê. Então essa reputação é importante até no relacionamentos, por exemplo, de trabalho, de negócios. Você manter, honrar seus compromissos vai te dar uma reputação que você vai conseguir depois barganhar melhor o que você deseja. Porque justamente as pessoas acreditam que você vai honrar o seu compromisso. 6. Conheça a natureza humana. Maquiavel argumenta que é importante entender a natureza humana e suas inclinações básicas. No contexto dos relacionamentos, isso significa que você deve estar ciente das motivações e desejos do seu parceiro e compreender como eles podem influenciar suas ações. A natureza humana entra naquilo que eu estava falando lá no início, que é você conhecer a si mesmo, mas é de extrema importância conhecer os outros. E no caso do relacionamento, você conhecer a natureza da outra pessoa. Se ela é uma pessoa calma, se ela é agressiva, se ela é uma pessoa honesta, se ela é mentirosa, se ela é enganadora, se ela é uma pessoa que coopera. Isso vai ser extremamente importante para todo um relacionamento ser bem sucedido. A gente conhecer isso. E isso depende de um olhar e uma sensibilidade que os chineses vão falar que é algo de uma natureza feminina. Então é importante que o homem tenha também essa natureza feminina, apesar dele ser importante, como falei lá, ser forte e assertivo, também é importante que ele tenha essa natureza feminina, de ter uma sensibilidade, de perceber o outro. Isso também é importante. Então vamos para a próxima dica aí. Seja estratégico. Maquiavel enfatiza a importância da estratégia política. Da mesma forma, nos relacionamentos, é útil ter uma abordagem estratégica. Considere seus objetivos e pense nas melhores maneiras de alcançá-los. Isso não significa manipular seu parceiro, mas sim ter clareza sobre o que você deseja e comunicar suas necessidades de forma eficaz.
Então, é claro que comunicar suas necessidades de forma eficaz, eu coloquei isso aí porque isso é muito estratégico. Muitas vezes nós temos a melhor das intenções, mas não conseguimos conversar. Para o homem isso é especialmente difícil. O homem tem muita dificuldade de conversar com a mulher. A mulher já tem mais uma tendência a conversar do que o homem. E aí o homem precisa saber se comunicar. Ele precisa explicar suas necessidades, as suas intenções. E, é claro, olhar a estratégia de uma forma global. Como é que você vê aquele relacionamento? Você vê futuro nele? O que você precisa investir nesse relacionamento para ele dar certo? Tudo isso é um olhar estratégico. 8. Dica 8. Esteja preparado para a mudança. Maquiavel discute a necessidade de adaptação à mudança política. Nos relacionamentos também é importante estar aberto a mudanças e ser flexível. Os relacionamentos evoluem ao longo do tempo e é fundamental que ambas as partes estejam dispostas a se adaptar e crescer juntas. Essa aí é mais uma vez uma outra versão daquela que a gente falou lá no início, né, da adaptação e tudo, né? Você vê a mudança. Mudou. O que mudou? Mudou a renda. Melhorou? Ótimo. Se aumentou a renda, ótimo. Dificilmente você vai ter problema com isso. Mas caiu a renda, aí já exige um cuidado maior para comunicar as coisas. Como é que vai ser? Mudou? O que mudou? Você está mais velho. O que mudou agora? Você não tem mais tanto desejo quanto antes. O que você vai ter que fazer para manter a chama acesa ou para manter a ligação? As coisas vão mudando com o tempo, né? Nada é estático ali. A gente tem que lembrar ali do Heráclito, né? E tudo mais. Então, a dica número 9, mantenha o equilíbrio entre o amor e o temor. Segundo Maquiavel, é melhor ser amado e temido, mas se você tiver que escolher apenas uma opção, é mais seguro ser temido. Então, é claro que eu botei esse slide aí já de brincadeira, que a gente já está encerrando, porque é claro que você não quer ser temido pela sua mulher, né? Isso aí já aconteceu em um período não muito distante, aqui no Brasil mesmo, onde o homem batia na mulher e tudo, e era temido, e sinceramente não era a melhor forma de relacionamento, não era o relacionamento mais saudável para nenhum dos dois, talvez, né? 10, claro. Lembre-se, no entanto, que os fins justificam os meios não é uma estratégia saudável ou respeitosa para um relacionamento pessoal. Honestidade, respeito mútuo e comunicação são fundamentais para um relacionamento bem-sucedido. Então, é claro, isso aí é só para amenizar, porque é claro que a gente está falando de Maquiavel, e Maquiavel ele vem todos aqueles impulsos mais manipuladores e mais terríveis que nós temos, vem com a palavra Maquiavel e com tudo que ele fala, né? Que realmente, se você for ler os livros de Maquiavel, não só o Príncipe, né? Mas se você for ler as obras do Maquiavel, você vai ver que tem todo um tratamento diferente da ética como tinha nos outros autores, né? Como se você for pegar uns Platão para ler, você vai ver a ética colocada em primeiro plano. É um patamar mais importante. Já para o Maquiavel, o mais importante é uma visão mais utilitária. Ele até está falando de uma forma ética, porque ele quer o bem das pessoas, só que ele diz que o bem das pessoas não é necessariamente buscar o bem a qualquer custo, e sim buscar estar no poder acima de tudo, que você estando no poder, você já estaria fazendo um bem. Então, no mínimo
é delicado se tratar dessa forma. Então, eu agradeço a vocês. Meu nome é Leandro Ribeiro Vasconcelos, eu sou professor, autor, sou filósofo, sou autor de livros em filosofia, em economia. E vejo vocês no próximo vídeo aí, pessoal. Tchau, tchau.